Filipenses, capítulo 3, lerei os versos de 1 a 11, para vermos toda a perícope, embora nós veremos uma parte desse texto hoje, e na próxima ocasião nós daremos continuidade a esse sermão. Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, e isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez, curve a sua fronte. Oremos ao Senhor. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua maravilhosa e bendita palavra, Senhor. A nossa oração fala aos nossos corações, ó Deus. Fala à tua igreja por meio da tua palavra. Ajuda-me, ó Pai, ajuda o teu servo a pregá-la com fidelidade. Usa-me, ó Pai, enche-me do teu Santo Espírito. Dá-me ousadia e intrepidez na tua palavra, e que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo, assim oramos. Amém. Amados irmãos, no capítulo 1, Paulo encorajou os santos de Filipos a viverem de modo digno do Evangelho. No capítulo 2, Paulo apresentou Timóteo, Epafrodito, seus companheiros de luta, de jornada, de caminhada, como exemplos de como agradar ao Senhor. Agora, no 3º capítulo dessa epístola, Paulo adverte aos seus leitores sobre uma heresia do 1º século, que ensinava que Jesus Cristo não era suficiente para se alcançar a salvação. Alguns judeus ensinavam que era necessário também guardar a lei mosaica. Eles negavam que a salvação era somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, como nos aprendemos em Efésios. O que eles ensinavam é resumido em Atos capítulo 15, onde está escrito: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. No entanto, irmãos, nenhuma atividade religiosa é prova de salvação. Tristemente, muitos que estão na larga estrada que conduz ao inferno, frequentam a igreja, participam dos sacramentos
e de diversas atividades. Como escreveu Paulo a Timóteo, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 3,5. Eles estão tragicamente enganados em pensar que a sua atividade religiosa prova que serão salvos. Eles são como os apóstatas em Israel, dos quais Deus declarou em Isaías 29, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Assim, em Filipenses 3, o apóstolo Paulo contrasta aqui o verdadeiro e o falso cristianismo e também evidencia a alegria de pertencer a Cristo. E antes disso, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos traz uma advertência. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. O advérbio quanto ao mais, loipoi em grego, não sinaliza aqui o fim da epístola. Em vez disso, designa uma mudança abrupta no assunto. Paulo costumava usar esse dispositivo para introduzir questões que precisavam ser discutidas, como ele o faz também em outras cartas. E ele então diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Perceba que aqui a ordem de abertura define o tom para todo o capítulo. Alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. A palavra alegria aqui em grego é uma palavra forte, significa ficar extremamente alegre. A alegria de que Paulo escreve não é o mesmo que felicidade. Aquele sentimento de alegria associado com talvez eventos ou circunstâncias favoráveis na sua vida. Na verdade, a alegria de que Paulo escreve persiste diante da fraqueza. A alegria que Paulo escreve persiste diante da dor. A alegria que Paulo escreve persiste diante do sofrimento. A alegria que Paulo escreve persiste até mesmo diante da morte. É por isso que Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A alegria bíblica reside em uma profunda esperança, irmãos, que se baseia na confiança, no propósito e no poder de Deus. De que tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Antes da sua partida, Jesus Cristo disse em João 16, 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria bíblica não é uma emoção humanamente produzida. O que Paulo ordena mostra que a alegria é algo natural em obedecer a Deus. É uma emoção produzida sobrenaturalmente, o fruto de caminhar no Espírito. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 nós já aprendemos. Nós temos que uma das características do fruto do Espírito é a alegria. O ponto aqui é, os filipenses, no entanto, não deveriam se alegrar em quem eram e o que tinham feito. Eles deveriam se alegrar em tudo o que Jesus Cristo é, em tudo o que Ele fez na cruz. Isaías 53 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele padeceu em nosso lugar. Ele nos substituiu no madeiro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele graciosamente providenciou a salvação. Em Cristo nós temos vida abundante e eterna. Eu e você já desfrutamos dessa vida abundante hoje, mas ainda não plenamente. Ele prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja e desfrutar das suas delícias perpetuamente. Agora vejam, o verso 2 então diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Depois de ordenar os filipenses a se alegrarem, Paulo se volta para o seu próximo tema principal na epístola. Alguns falsos mestres infiltraram-se na igreja em Filipos, e Paulo queria ter certeza de que a congregação soubesse como lidar com eles. No versículo 2 ele usa 3 termos extremamente duros para descrever esses falsos mestres. Primeiro, Paulo chama os judaizantes de cães. Vejam, em qualquer época não é nenhum elogio ser chamado de cão. No entanto, nos dias de Paulo era um verdadeiro insulto. Ao contrário dos cães de estimação, kinarion em grego, descrito em Mateus capítulo 15, quando se refere, por exemplo, aos cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa. E a linguagem ali é aquele cão doméstico, é aquele cão da casa, é aquele animal de estimação. Por outro lado, a palavra cão aqui refere-se aos animais selvagens que assolavam cidades antigas. Esses cães andavam em matilhas, alimentando-se de lixo e ocasionalmente atacavam pessoas. Na verdade, os judeus comumente se referiam com desprezo aos gentios como cães. Os rabinos chamavam os gentios de cães porque eles não estavam preocupados com alimentos limpos e impuros, e nem com a purificação de acordo com os rituais judaicos. A grande ironia, irmãos, dessa repreensão é que Paulo vira a mesa sobre os seus irmãos judeus e declara: vós sois os que rejeitaram a Deus. Vocês é que estão levando as pessoas a se desviarem do verdadeiro ensino. Vocês é que estão atacando e ferindo pessoas. Vocês é que estão atrapalhando a obra de Deus. Vocês é que são cães. Que golpe duro para o orgulho do judeu. Em segundo lugar, Paulo chama os judaizantes de maus obreiros, ou maus trabalhadores. O termo trabalhador, ergates em grego, é normalmente usado em um sentido positivo, em referência a um trabalhador missionário. Mas aqui Paulo acrescenta o adjetivo mau para denotar um trabalhador que perverte os propósitos de Deus. Os trabalhadores maus eram aqueles que se infiltraram na congregação e ensinavam um diferente evangelho. Eles estavam trabalhando para a sua própria salvação e tentavam influenciar os outros a aceitar o legalismo como uma exigência adicional. Em Corinto, Paulo identificou os judaizantes como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. O seu trabalho foi marcado por uma mensagem herética e motivações humanas. Cristo ensinou que a boa obra feita em seu nome por pessoas que não foram salvas era realmente uma obra de incredulidade, de iniquidade. Em Mateus 7, 21 a 23, ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles são ministros de justiça baseados no orgulho e no esforço humanos.
e não proclamadores da justiça divina, que é imputada pela graça somente pela fé. Em 2 Coríntios 11:15, Paulo disse: o fim deles será conforme as suas obras. Esses maus obreiros pensavam que estavam obedecendo à lei de Deus. Externamente eram pessoas boas e morais, zelosas por atividades religiosas, mas as suas obras religiosas eram mais aos olhos de Deus, porque se orgulhavam de suas próprias realizações e confiavam em suas boas obras. O fato é, irmãos, que tal confiança nas obras humanas traz glória ao homem e anula o que Cristo fez por nós na cruz. Terceiro, Paulo chama os judaizantes de falsa circuncisão. O termo traduzido como falsa circuncisão em grego significa literalmente mutilação. A ideia é que, assim como os sacerdotes pagãos de Baal, nos dias do profeta Elias, se cortavam com facas naquele frenesi religioso, assim esses falsos mestres estavam mutilando pessoas através da sua ênfase na circuncisão. Eles erroneamente pensavam que o ritual de remover o prepúcio masculino de alguma forma ganhava o favor de Deus. Mas como Paulo argumenta em Romanos 4, mesmo Abraão, a quem Deus deu o primeiro rito da circuncisão, ele não foi reconciliado com Deus através da circuncisão, mas por meio da fé. O texto sagrado diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora preste atenção. Em seu zelo em circuncidar fisicamente os seus convertidos, os judaizantes os mutilavam espiritualmente. Eles prejudicavam as pessoas com seu falso ensino. Eles convidavam as pessoas para Cristo, segurando uma Bíblia na mão e uma faca na outra. Paulo os condenou em sua carta aos Gálatas, dizendo: todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Hoje há muitos cristãos professos que erroneamente pensam que os rituais religiosos, que apenas participar dos sacramentos ou participar das atividades da igreja são suficientes para levá-los ao céu. Mas como Jesus disse a Nicodemos, em João 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esses homens eram imorais, influentes e prejudiciais. Eles eram zelosos, mas errados. Ativos na igreja, mas maus em sua influência. Dizer que você deve guardar a lei para ser salvo é negar o evangelho da graça. Ao contrário dos judaizantes, os crentes são uma verdadeira circuncisão. Eles têm uma purificação espiritual interna, não uma marca externa apenas. Observe comigo a resposta de Paulo no verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 3 qualidades explícitas no versículo 3 identificam os crentes como verdadeira circuncisão. Preste atenção. Primeiro, o texto diz: nós que adoramos a Deus no Espírito. Para o apóstolo Paulo, os verdadeiros crentes foram circuncidados em seus corações por meio da fé em Jesus Cristo. Não precisamos de uma operação física, porque tivemos um transplante de coração espiritual. Ezequiel 36 diz: dar-vos-ei coração novo,
e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Em Cristo, eu e você temos um novo coração. Como resultado, nós adoramos no Espírito, damos glória a Jesus Cristo e não confiamos na carne. Cristo e somente Cristo é a nossa salvação. Sem Ele, nós estaríamos perdidos e sem esperança. Sem Cristo, não temos nada. Em Cristo, nós temos tudo. Em João 4, Jesus ensinou: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Os verdadeiros crentes adoram no poder do Espírito Santo. Um crente adora ao Pai pela mediação de Cristo, sob a intercessão do Espírito que o habita. Habita em mim e em você. Segundo o texto diz, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Paulo ensinou que todo crente verdadeiro, ele encontra a sua alegria não no corte da carne, mas na pessoa de Jesus Cristo. Ao escrever aos Gálatas, Paulo disse, em Gálatas capítulo 6, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Os falsos crentes se gloriam segundo a carne, acreditando que as suas boas obras e atividades religiosas podem ganhar o favor de Deus. Mas a salvação é pela graça mediante a fé, e não de obras, para que ninguém se glorie, diz Efésios 2. Aqueles que pensam que pode ganhar a graça de Deus por suas próprias obras, dão evidência de que lhes falta a fé salvadora. Eles não entenderam ainda o Evangelho, não entenderam que nos achegamos a Deus como um mendigo de mãos vazias. Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, eu só tenho a receber dEle, eu só tenho a receber do Senhor. É pela sua graça que eu sou salvo mediante a fé. Isso nos leva, em terceiro lugar, irmãos, adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vejam, a tríplice descrição de Paulo concluiu com a reafirmação de que o crente não confia na carne. Um verdadeiro crente, ele sabe que não é capaz de ganhar o favor de Deus através das suas obras. Todavia, quando uma pessoa tem essa confiança na carne, geralmente ele pensa que é bom o suficiente em si mesmo e que ele tem capacidade suficiente para fazer o que for preciso para ganhar a entrada no céu. É como aquele jovem rico que chega diante de Jesus e diz: olha, eu guardo os mandamentos, eu faço isso. O que mais eu preciso fazer? Ele se achava muito bom. E Jesus Cristo aponta algo que ele não é capaz de fazer. Então vende tudo que tens e dá aos pobres e depois vem. Porque Jesus sabia que ele era incapaz de cumprir a sua lei perfeitamente. Eu e você nunca seremos capazes, por nossas próprias obras, por nosso próprio esforço, pelo nosso próprio mérito, alcançar a salvação. Na história que Jesus contou também sobre os dois homens que foram ao templo para orar, em Lucas capítulo 18, o publicano que não ousava levantar os olhos ao céu, que reconheceu que não era nada, que batia no peito e clamou por misericórdia, ele foi justificado por Deus. Mas o fariseu que se pôs em pé no lugar central do templo para ser visto pelos homens, cheio de si, e orou em alta voz, e se gabou de suas conquistas religiosas, ele permaneceu condenado. Queridos irmãos, a religião é boa, assim como participar das suas atividades, mas há somente uma boa obra que pode levar o pecador para o céu. A obra que Cristo consumou na cruz do Calvário. Se o seu coração nunca foi circuncidado pela fé em Cristo, você não será salvo e não vai morar no céu. Esse é o aviso do apóstolo Paulo. E por essa razão eu te convido hoje a arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você será salvo. Feche os seus olhos e vamos orar.
Senhor, quem somos nós, ó Deus? Quem somos nós para tentarmos nos achegar a Ti, confiando em nossos próprios méritos, em nossa própria justiça, em nossas boas obras, naquilo que eu sou capaz de fazer? Quem somos nós, ó Deus, para julgarmos que somos capazes de cumprir a Tua lei perfeitamente? Quem somos nós para pensarmos que podemos nos achegar a Deus Pai sem a mediação de Jesus Cristo, Seu Filho? Nossas boas obras são trapos de imundície, não são nada diante do Senhor. Jamais poderemos nos achegar a Deus com um coração orgulhoso, soberbo, cheio de si, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. É por isso que Jesus Cristo nos ensina que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Precisamos nos achegar a Ti, Senhor, com um coração humilde, com um coração que reconhece que nada tem para oferecer ao Senhor, que nada há de bom em mim, que somente em Cristo eu tenho salvação. Somente em Cristo eu tenho um favor de Deus. Somente em Cristo eu encontro graça. Somente em Cristo eu posso me achegar confiadamente ao trono da graça e ali encontrar socorro e graça em ocasião oportuna. Somente em Cristo eu desfruto dessa alegria verdadeira, alegria que todo cristão tem em Cristo Jesus. Alegria que persiste diante da dor, do choro, do sofrimento, das lutas e provações da vida. A alegria que nós só encontramos em Cristo, que nos mantém de pé, que nos mantém firmes, o autor e consumador da nossa fé. E que nos fará perseverar até o fim. Que não nos deixará desistir no meio da jornada. Ainda que o nosso coração desfaleça. O salmista diz: o meu refúgio é o Senhor, a minha força é o Senhor, o meu abrigo é o Senhor. Nele eu encontro forças para caminhar. Tudo posso naquele que me fortalece. Vivifica a Tua igreja, ó Pai. Enche-nos da alegria no Espírito Santo. Nunca nos deixe, ó Pai, desanimar na Tua obra. Vivifica-nos a cada dia e nos estimula a fazer cada vez mais para o Senhor e para o Teu inteiro agrado. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.